E nós começamos o capítulo 34 exatamente onde tinha parado no capítulo 33. A família de Osvaldo lá toda triste porque agora ele está devendo muito dinheiro e o pai dele falando pra ele, não pra eles não se preocupar, que ele vai... Teve uma ideia ótima, ele vai penhorar a casa e vai usar o dinheiro que ele tinha guardado pra pagar, viu? O Osvaldo não consegue entender que o pai dele perdeu tudo, né? É uma situação meio triste, né? E o pai dele fala pra irmã dele, pede desculpa, mas ele vai ter que usar o dinheiro que ele tinha guardado pra faculdade pro casamento dela. Aí ela fala assim: não, pai, não se preocupe, não. Eu vou trabalhar meio período e não preciso ir pra faculdade, não, tá tudo bem. Aí o pai dela fala: oh, meu Deus, o que a gente fez com a nossa garota? Ela vai desistir dos estudos. E a mãe dele começa a chorar também, falando: o que a gente fez com você? A gente faz sofrer tanto, minha filha. Cagam pro Osvaldo lá, né? O Osvaldo sofrer que se dane, né? Agora a irmã dele não pode. E aí o Osvaldo se levanta lá, fala: não, eu vou ganhar dinheiro, fiquem tranquilos, viu? Ela vai poder continuar estudando, eu tô jogando, eu vou ganhar muito dinheiro. A família dele olha pra ele e continua chorando, né? Porque se tem uma coisa que eles sabem fazer é não acreditar no Osvaldo. E aí ele grita lá, fala pra eles não ignorarem ele, que é verdade, ele já ganhou mais de 200 milhões nessa bosta desse jogo aí. E aí a família dele escuta, né? Falou em valores monetários, a família dele já escuta. Dali a gente corta e a gente vai pro jogo. A gente vai lá pro castelo, a menina lá que eu esqueci o nome, que é a nova governante de Winston, né? Ela tá entregando a espada que eles compraram do Osvaldo para o Sir Fênix. Ela tá arrumando o exército e ela tá mandando eles irem pra batalha. Ela quer que eles vão e vençam a batalha pela glória do norte e de Condinstein. E ela manda os soldados. Dali a gente já corta, vai pro campo de batalha. São 12 cavaleiros e 1.500 soldados. Sir Fênix vai na frente, liderando eles, dizendo para que eles nada temam, que ele, o cavaleiro mais forte do norte, está na frente e ele vai proteger a todos. E aí a gente vai lá pro alto de uma montanha da fortaleza e dos cultistas do Yatan. E ele tá falando lá, tem um cultista lá falando com a Júlia, falando que os soldadinhos mal acabados morreram, e ele fala assim: bom, a gente vai ter que matar mais um desses aí, mais uns desses aí, mais umas centenas desses aí pro nosso deus, o Yatan, viu? Fazer o quê, né? Vai morrer. Aí ela fica pensando que eles são uns babacas do caramba. E ela tem noção de que eles são malignos, mas ela não tá nem aí pra isso aí. O importante é ela ficar forte, porque ela precisa passar os ranqueados, né? Ela acha que ela não tem chance se ela não tem uma classe especial, como o Agnus e o Katz. Ela se joga, cai lá na frente dos soldados. E o Sir Fênix vê que ela apareceu e diz que finalmente os 7 servos se revelaram. E ele diz para os soldados não temerem, porque o mal sucumbirá à presença deles. A Júlia não gosta de ser posta no mesmo saco que os 7 servos, mas ela entende que com as ações que ela tem tido nesse momento, é compreensível que todos acham que ela faça parte desses lixosos. Ela conjura lá o grande deus da escuridão, pede para ele revelar sua força e poder com uma esfera que ela segura na mão. O poder começa a emaná-la daquela esfera, o céu começa a se escurecer. Sir Fênix, vendo aquilo, não entende o que está acontecendo, começa a borrar as calças, mas ele sabe que ele tem que proteger os fiéis. Nesse momento ela conjura a tempestade negra, manda ela para cima dos soldados e ela acha que com isso ela deve matar pelo menos um quarto deles. Mas ela cai do cavalo, literalmente, porque Sir Fênix salta com seu cavalo para cima dela, ela fica sem entender nada, não sabe como ele conseguiu bloquear a tempestade negra e ele já pula para cima atacando ela e ela usa o escudo de diamante para se defender. Sir Fênix não desiste, permanece com a espada, ele ativa lá o estado autotranscendental perfeito e quebra a defesa da Júlia, que fica sem entender nada, fica em choque. Ela usa esse tipo de defesa para bloquear os golpes até dos chefões. Não faz sentido, na cabeça dela pelo menos, um cavaleiro está conseguindo quebrar o bloqueio. E aí ela conjura lá outra magia que é Inferno, é uma magia que inflige medo no alvo. Ela tentou acertar o Sir Fênix, mas o medo só pegou no cavalo dele. E ela não entende como que isso não funcionou. Ela começa a se sentir impotente. E essa sensação ela lembra que já sentiu antes. Sim, quando ela estava enfrentando o poderosíssimo, só que não, Osvaldo. E aí o Sir Fênix não fica esperando ela fazer a recapitulação mental dela, não, já manda lá uma facada no bucho dela. Enquanto sofre, ela pensa assim que ela não tem escolha, não tem como voltar atrás, e a gente tem um pequeno flashback só explicando que há 17 dias atrás a Júlia alcançou 100 mil de fé e ouviu a voz do deus Yatan. Ele disse que se ela se tornasse seguidora, ele iria a abençoar com um novo
do poder. Como ela é obcecada por poder, ela acha que ela precisa superar pessoas como o próprio Oswaldo, o Katz e outros que ela pensa. Ela aceita o poder do Yatan, que é a escuridão. Nesse momento o olho dela brilha e ela ativa essa escuridão. Só que aí a gente corta do campo de batalha e voltamos para o mundo real. Oswaldo tá mostrando o saldo dele lá para sua família, que fica sem entender nada. Pensa que ele cometeu crime, pensa que ele tá traficando, vendeu órgãos, tá trabalhando com a Blaze, mas não, ele fala que não, que ele ganhou com o jogo e eles fiquem tranquilos, pode usar esse dinheiro que ele vai conseguir mais. A mãe dele então pergunta, porque ela fala que ela tem uma amiga que tem um filho que também joga essa porcaria desse jogo aí, e ela diz que, segundo o filho dela, para ganhar tanto dinheiro assim, ele teria que ser uma pessoa muito famosa. A irmã dele fala assim, mas pelo que eu vi, igual o meu irmão aqui, só tem 20 pessoas no jogo. E aí o pai dele fala assim, bom, a gente quer ser o pai aqui, a gente te importunou esse tempo todo e você com todo esse dinheiro aqui, você tá mostrando pra gente o resultado do seu trabalho duro. Eu sinto muito, eu aprovo o jogo que você tem jogado. E aí o Oswaldo ouviu o que ele finalmente queria ouvir, né? Ele só queria o reconhecimento da família dele. O pai dele fala que tá em dívida com ele, fala que vai pagar esse dinheiro que ele tá pegando emprestado. A mãe dele também concorda, fala que sim. Mas o Oswaldo fala que não tem dívida entre família, pra ele não se preocupar, que ele vai conseguir mais dinheiro. Ele vai ajudar o pai dele. E ele vai continuar endividado por algum tempo, mas pelo menos ele vai poder ajudar a família dele. E era isso que o Oswaldo queria esse tempo todo, reconhecimento. E aí a gente termina o capítulo 34. E começamos o capítulo 35 já no vilarejo de Winston. Oswaldo loga lá e fala que a partir de hoje ele tem que trabalhar mais duro para conseguir mais dinheiro, vai ter que se esforçar para fazer mais itens. Ele sabe que se ele fizer itens de alta qualidade seria melhor, mas a chance disso acontecer é pequena. Ele viu que o algoritmo do jogo não tem ajudado. Então ele acha que ele tem que criar itens de nível 140. Normal ou não importa. O importante é que o preço vai pagar os custos da produção. Enquanto ele tá lá tentando ver o que ele vai fazer da vida dele, ele escuta um pessoal fofocando lá. Tem uma moça conversando com um cara sobre a expedição que foi lutar contra a igreja do Yatan. A expedição do Sr. Fênix. Diz que foi um massacre. Até o Sr. Fênix voltou quase subindo de Americanas. E eles estão falando que o membro lá dos 7 servos que matou todos eles é extremamente poderoso. Aparentemente lá a escuridão da Júlia é bem roubada. O Oswaldo escuta aquilo, lembra que ele ouviu esse nome de 7 servos na forja, mas ele não tá nem aí, ele vai lá ver os status dele. Ele viu que os status dele estão bem altos, bem melhores do que um guerreiro no nível 80 comum. Se ele tivesse uns equipamentos adequados, ele poderia derrotar até uns monstros de nível 100. Mas ele lembra que ele não pode ficar caçando monstro agora, que isso não é hora, ele tem que fazer itens, ganhar dinheiro e pagar a dívida da família. Dali a gente corta, vai pra forja, Oswaldo tá trabalhando. Khan fica impressionado porque o Oswaldo chegou cedo pra trabalhar, coisa que não acontece sempre. E o Oswaldo fala que ele precisa se esforçar, precisa ganhar mais dinheiro. E o Khan fala, bom, e o que você vai forjar aí agora então, ô sabichão? Aí o Oswaldo fala, um martelo, né? Esse martelo que eu tô aqui tá uma bosta, já tá quase se quebrando aqui essa porcaria. O Khan não entende nada, ele viu que o Oswaldo realmente estava com um martelo velho e há muito tempo, desgastado, quase quebrando, mas ele achava que era algum tipo de talismã ou algo muito especial pra ele. E aí o Oswaldo fala, quem liga pra martelo, ô Khan? Eu só tava usando esse aqui porque era o que tinha aqui, era o que tinha pra hoje. Aí o Khan fica doido, fala assim, você enlouqueceu, Oswaldo, o martelo é a ferramenta mais importante de um ferreiro. Aí fala assim, eu achei que você como descendente de Pagma, Oswaldo, seu animal, já soubesse disso, dá uma olhada aqui no meu martelo. Aí o Oswaldo dá uma analisada lá no martelo dele, que é um martelo excelente de ferreiro, um item raro. Ele tem uma chance de criar itens raros de 10%, com restrição de uso, né, de nível 80, mais 60 de força e maestria de ferreiro intermediário. Oswaldo compreende lá os métodos de criação do martelo e aprende a fazer. E o Khan fala que se ele tivesse um martelo melhor, ele não teria sofrido, teria criado itens muito melhores. Oswaldo dá um chilique lá, porque o Khan falou isso pra ele antes, mas ele continua e faz lá um martelo do mestre ferreiro desconhecido, que é um martelo épico. Ele tem a chance de criar itens raros de 17% e a chance de criar itens épicos de 7%. E além do mais, só quem pode usar ele é o descendente de Pagma. Oswaldo fica fascinado, ele não sabia que martelos tinham efeitos especiais assim, esse animal, né? Provavelmente agora as criações dele vão ficar bem melhores. E aí o Khan fala assim, Oswaldo, você é imprevisível, viu? Como você é burro, eu me divirto com isso, eu tenho me divertido muito com você, viu? Mudando de assunto aqui, eu queria lhe pedir um favor, você poderia me fazer um favorzinho? Aí o Oswaldo fala assim, que favor, Khan? Eu tenho que fazer itens aqui e vender, eu preciso de fazer dinheiro pra pagar lá o carnê da Casa Bahia, o boleto. Aí o Khan fala assim, não, é que hoje é o aniversário da morte do meu filho, eu queria que você visitasse o túmulo dele comigo. Aí
Aí quebra o Oswaldo no meio, né? Babaca. Dali a gente corta, a gente vai lá pro cemitério, né? É um entardecer lá muito bonito. Os dois estão parados na frente de várias lápides e o Oswaldo acha aquilo meio estranho, porque até na vida real, o Khan foi a única pessoa que aceitou ele como ele é. Acabou se tornando o único amigo dele. E ele não tinha nem o direito de negar um pedido como esse. E aí o Khan começa a explicar que esse é o cemitério onde estão todos os ancestrais dele enterrados. Inclusive o filho dele, que é o Oliver, que inclusive era também um ótimo ferreiro. Infelizmente, ele acabou morrendo muito cedo, né, por causa de uma doença. E como todo bom pai, mesmo depois de 10 anos, o Khan ainda sente muita falta dele. E ele pensa que todos os dias ele gostaria de trocar de lugar com o filho dele. Aí nesse momento o Khan começa a conversar com a lápide do filho dele. Ele fala assim: Oliver, você consegue reconhecê-lo? Este é o descendente de Pagma, o ferreiro que você sempre me pedia para contar histórias. Está surpreso? Estou trabalhando com alguém tão incrível. Foi ele que salvou a nossa forja. E também parei de beber álcool graças a ele. Além disso, eu o nomeei herdeiro da forja. É mesmo. Ei, Oswaldo, meu filho disse que tem inveja de mim. Ainda bem que eu trouxe você aqui comigo hoje. Aí quebra, né, o Oswaldo, quebra as pernas do Oswaldo, o Khan sendo tão humano assim. E ele fica mó mal, né, pelo jogo ser tão realista. Ele anda até a lápide do filho dele e fala, né, Senhor Oliver, seu pai tem sido um amigo muito querido pra mim. E eu vou tornar a forja de vocês a melhor forja de todos os tempos. Então continue cuidando de mim e do seu pai, esse velhote. Aí emociona lá o Khan e tem uma explosão, surge uma explosão, tudo fica escuro e aparece uma mensagem na tela que o vínculo dele com o Khan se aprofundou. Neste momento todas as lápides começam a brilhar e todas as almas dos ancestrais do Khan surgem na frente do Oswaldo. Ele fala: ô Khan, olha aqui, ó, o que tá acontecendo, tem fantasma aqui, chama os caça-fantasma. Tá inconsciente, tá dormindo. Provavelmente para o Oswaldo poder ter essa conversa com os espíritos. E aí o espírito fala que é um prazer conhecer ele, descendente do Pagma, amigo do nosso descendente. Pede para ele se acalmar, porque eles são todos ancestrais do Khan e estão ali para recompensar a sinceridade que ele teve com o velhote. Esse espírito começa a contar que há 130 anos atrás ele testemunhou a esgrima que perfurou os céus. Ele ficou tão fascinado com o que ele viu, que ele não conseguiu conter o entusiasmo. Então, para que não fosse perdida aquela técnica, ele gravou todas as cenas nas memórias dele e deixou no penhasco que fica ao norte do desfiladeiro de Kezan. E ele fala para Oswaldo que no desfiladeiro de Kezan ele vai encontrar a esgrima de Pagma. Nesse momento, uma missão é atualizada, a missão de descendente de Pagma. Ele inicia a primeira missão de classe, que é a missão para conseguir a Dainsleif, é a espada. A missão é a seguinte: vá ao desfiladeiro de Kezan, ao sul de Winston, para obter uma pista da esgrima de Pagma. A dificuldade é uma dificuldade normal de missão de classe. O objetivo é aprender a esgrima de Pagma e para completar essa missão ele não tem limite de tempo. E aí ele se lembrou que ele já tinha sido apresentado a missão de classe antes, quando ele estava conversando com o Khan sobre a armadura e a espada. O espírito então continua e fala que as memórias dele vão ajudar o Oswaldo a entender e aprender a esgrima de Pagma. Eles esperam inclusive que ele se torne superior ao próprio Pagma e chamam ele de amigo do nosso descendente. Nesse momento, o Oliver, filho do Khan, aparece. Ele fala pro Oswaldo, por favor, cuidar do pai dele. E o Oswaldo fala que, claro, pode deixar com ele. Aí todos os espíritos somem, passa um pouco de tempo, o sol já tá se pondo, e o Khan acorda. Acorda pensando quanto tempo que ele dormiu, e aí ele olha, o Oswaldo tá de costa, e o Oswaldo fala pra ele que um velhote como ele não deveria dormir em qualquer lugar assim, sem pensar nas consequências. E que a partir de agora, ele deveria cuidar melhor de si mesmo. E aí o Khan fala assim, mas por que, Oswaldo? Por que você tá aí parado de costa pra mim, hein? Desse jeito estranho. E aí a gente vê lá o Oswaldo de frente, ele tá todo mijado nas calças de medo dos fantasmas e fala pro Khan não se importar com aquilo. E aí a gente termina o capítulo 35. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você que me acompanhou até o final. Peço para você deixar o seu like aí, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal, eu vou ficar muito feliz. Vou deixar meu QR Code aí na tela também, tem o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Se você quiser me ajudar de alguma maneira, eu ficaria muito grato. Então é isso, multiloucos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!